Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel Oliver e esse vídeo não é pra todo mundo. Eu lancei uma enquete lá no meu Instagram perguntando às pessoas por que elas têm medo de entrar no relacionamento. E eu recebi um número imenso de respostas. Inclusive, se você não me segue no Instagram ou nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo se você quiser seguir. Porque é um espaço que eu estou sempre interagindo com as pessoas e a gente pode ter uma relação mais próxima lá. Mas por que esse vídeo não é para todo mundo? Esse vídeo é para as pessoas que falam que têm medo de entrar num relacionamento sério, o que é facilmente confundido com as pessoas que não querem estar no relacionamento. E esse é um vídeo que foca nesse medo por diversas perspectivas. E atenção, tem também as pessoas que querem estar no relacionamento, têm medo e tentam se convencer de que elas não querem estar no relacionamento. Tudo isso para que elas não enfrentem esse medo. Se você suspeita que esse seja seu caso também, esse vídeo pode ser para você. Mas antes de começar, você está mais do que convidado a se inscrever nesse canal. Eu foco em fazer vídeos mais aprofundados sobre relacionamentos e assuntos do cotidiano numa perspectiva mais filosófica, baseando-se em tudo que eu aprendi empiricamente e teoricamente. Ative o sininho para ser notificado toda vez que eu lanço um vídeo novo. Deixa um like e, mais importante de tudo, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tem medo de estar no relacionamento, se você conhece alguém. Pega uma pipoca, faz um café, relaxa e solta essa vinheta. Existem vários motivos que uma pessoa pode ter para ter medo de entrar em um relacionamento. E na moral, cara, lá no meu Instagram eu recebi tantas respostas que ficou até um pouco difícil de categorizar. Depois de escrever esse roteiro e reescrever várias vezes, eu decidi que é melhor que a gente passe por cada uma dessas situações com calma e a gente vai analisando aos poucos e a gente vai trocando essa conversa, beleza? Um dos primeiros motivos que apareceu demais lá foi a tal da responsabilidade. Pra falar a verdade, eu achei responsabilidades um tema muito amplo, muito vago, mas eu vou tentar buscar o meu entendimento sobre isso e eu vou tentar te passar ele agora. Para essas pessoas, a ideia de ter muitas responsabilidades meio que dá uma brochada dela de entrar num relacionamento sério. Eu já vou emendando com uma outra coisa que apareceu, que é mais ou menos a mesma coisa, que é o tal do medo de mudança. E para falar um pouco sobre esse medo de mudança, vamos pensar em dois termos que com certeza você já ouviu no ramo da política, que é a definição de conservador e progressista. Já ouviu falar? E relaxa que eu não vou usar esse termo no sentido político, eu não vou falar de política aqui, obviamente, mas eu vou usar esses termos da maneira que eu uso, que na minha visão é a forma correta de olhar para certos termos, sem que a gente deixe ideologias contaminantes de lado, né? Quando se trata de certas ideias individuais, a gente pode ser progressista ou pode ser conservador. É sempre referente a uma ideia só. Até mesmo no campo da política, por exemplo, eu não entendo quando uma pessoa fala, eu sou conservador, outra pessoa fala, eu sou progressista, porque ninguém é totalmente conservador e ninguém é totalmente progressista, a não ser que você queira conservar absolutamente tudo que tem no mundo, ou a não ser que você queira uma mudança total de tudo que tem no mundo, né? Isso não faz sentido, obviamente. Mas trazendo isso para o campo do relacionamento, por exemplo, uma pessoa que é solteira e prefere se manter solteira, ela é conservadora em relação àquela ideia, porque ela quer permanecer naquele estado, ela quer se conservar naquele estado. Por outro lado, uma pessoa que é solteira e quer entrar em um relacionamento, em relação àquela ideia, ela é progressista. Não no sentido de necessariamente melhorar, mas no sentido de mudança. Ela não quer se conservar naquele estado. Tá dando pra entender? Em tese, tanto a pessoa progressista quanto a pessoa conservadora, ela quer melhorar de alguma forma. Uma espera que as mudanças lhe tragam melhorias e a outra espera que se manter daquela forma lhe traga melhorias também. E nesse sentido, a gente pode concluir que tem pessoas que gostam de se aventurar mais e tem pessoas que gostam de se aventurar menos. É parte de cada um, depende da criação de cada um. E eu já vou falando que não existe exatamente um certo ou um errado. Inclusive, você tem todo o direito de nunca entrar num relacionamento se você não quiser. Eu sei também que existem essas pressões sociais que podem querer te fazer forçar a fazer alguma coisa que você não quer. Mas você tem todo o direito de se permanecer conservador nesse sentido, se for do seu desejo. Mas tem pessoas que não querem estar nesse estado conservador e querem se aventurar nesse estado progressista, só que elas meio que têm medo de se aventurar em águas desconhecidas. E se a gente for olhar a princípio, essa pessoa pode ter razão, porque antes de querer fazer algo diferente, sair do seu estado de conservação, você tem que aceitar também que é uma mudança gigantesca na sua vida. É uma mudança de hábito, uma mudança de rotina que tem como consequência mais esforço. E paralelamente a isso, eu tenho que te dizer que nós, como seres humanos, temos a mania de romantizar nossos objetivos. E o que eu quero dizer com isso? No sentido de cometer aquele erro clássico de idealizar uma forma imaginária de alcançá-lo. E como eu já falei antes, quando a nossa cabeça imagina uma coisa a princípio, ela faz tudo bonitinho, tudo fica fácil, tudo vira o país das maravilhas, né? E por causa disso, a gente tem a mania de achar que nossos processos serão muito glamourosos a princípio. Por exemplo, se você quer aprender a tocar piano, você vai pensar
pensar lá naquele filme onde o cara treinou muito pra tocar piano, foi tudo bonitinho, foi tudo fantástico, foi tudo fabuloso, mas a gente sabe que não é assim. E a mesma coisa como imaginar aquela pessoa perfeita pra você que nunca chega. Eu já falei disso antes. E daí quando a gente se prepara pra pôr a mão na massa mesmo e vê que o caminho não é tão bonito assim, que não é aquele filme da sessão da tarde que a gente imagina, né? A nossa cabeça acaba fazendo o inverso, deixa tudo mais complicado, tudo mais difícil, tudo mais desconfortável. Ou seja, você imaginou aquele conto de fadas lindo pra chegar no seu processo, e o que acontece é você chega lá com essa ideia, toma aquele choque de realidade e vê como a coisa é de verdade, e você fica chocado. Você fica aqui, porra, não pode ser desse jeito. Eu não imaginei que fosse desse jeito. Mas a verdade é que sempre foi desse jeito, é você que tem uma imaginação muito fértil. E eu vou te falar uma coisa na moral, cara, nada, absolutamente nada é como a gente imagina. Nem necessariamente para mais fácil e nem necessariamente para mais difícil. As coisas são como são, e a gente só descobre de verdade quando a gente tem um contato de fato sobre aquilo. Da mesma forma que ficar solteiro e não ter mudanças tem as suas vantagens, entrar em um relacionamento e ter seus esforços tem suas partes bacanas também. E se você entrar da forma correta, estar no relacionamento pode te deixar ainda muito mais forte do que estar solteiro. E uma dica que eu dou pra absolutamente todo mundo que conversa comigo é não crie expectativas sobre absolutamente nada. Isso não serve só pra relacionamento, tá? Isso serve pra tudo. Porque expectativas podem virar uma autossabotagem se você deixá-las tomarem conta da sua imaginação. E obviamente isso vai ser alguma coisa totalmente desnecessária, né? E para evitar que nós tenhamos expectativas tanto boas quanto ruins de absolutamente tudo, a gente tem que primeiro aceitar a ordem natural das coisas. No sentido de que, independentemente do que a gente pensa, a gente tem sim a capacidade de alcançar nossos objetivos sem ser daquela forma glamourosa que a gente imaginou. Obviamente que vai ter seus pontos ruins, vai ter suas porradas, mas cara, isso faz parte, cara. Mais esforço também faz parte. Você não consegue chegar em um ponto se você não se esforçar de uma certa forma, até às vezes desconfortável, para chegar lá. E essa é uma outra dica para quem tem medo do desconhecido e tem medo de mudanças. Primeiro, curta viver sua vida. Sério, curta se aventurar nos momentos difíceis e ruins como você curte os momentos bons também. Não espere que sua vida seja apenas momentos bons. Eu já falei várias vezes, não é você evitar os momentos ruins, os momentos difíceis. É você saber lidar com eles, porque eles vão aparecer de qualquer forma. E a ideia é que você esteja preparado para eles, para lidar com eles. E aproveite essa vida como se fosse um grande jogo de mundo aberto, onde você pode explorar e explorar cada vez mais. Mas junto com essa ideia de mudança de hábito, veio uma outra reclamação decorrente sobre o medo de relacionamentos. Muitas pessoas mencionaram também a perda da liberdade, a perda da individualidade, o que é uma puta de uma mentira, se eu for te falar a verdade. Claro, se você tem um conceito errado de liberdade e individualidade, provavelmente vai ser pra você mesmo, mas o que eu tô tentando fazer aqui é te passar esses conceitos reais para que você possa entender de fato. E cara, é nesse ponto que eu tenho que vir aqui te falar que um relacionamento bom, um relacionamento saudável, ou seja, um relacionamento que dá certo, né, o que todo mundo quer quando entra em um relacionamento, você não abre mão de nenhuma dessas coisas. Se você cresceu essa ideia de que você pede liberdade, pede individualidade, por favor, esqueça tudo que te falaram até agora. E presta bem atenção no seguinte: só porque você está em um relacionamento não significa que você perde a individualidade e a privacidade. Isso é conto da carochinha. Namorar ou casar não significa fazer uma fusão igual no Dragon Ball, onde duas pessoas viram uma só. Eu vou te falar uma coisa, cara, as pessoas têm muito essa mentalidade infantil no Brasil. Essa mentalidade de adolescente imbecil, ou pelo menos grande parte das pessoas que eu conheci tinham. E cara, se for pra namorar com alguma pessoa que te trata como um prisioneiro e te faz sentir mal por querer seus momentos de individualidade, na boa, é melhor que você nem namore mesmo. Mas o ponto não é esse. O ponto é que eu vi diversas pessoas reclamando disso na minha enquete do Instagram. E mano, eu fiquei de cara, eu fiquei pasmo. Porque isso só prova que as pessoas não têm a mínima noção de como funciona um relacionamento de fato. Você não tem que lidar com o relacionamento como se fosse uma prisão voluntária. Claro que não. E sabe o que vai ser pior, cara? Vai ter pessoas assistindo esse vídeo e falando coisas do tipo: ah, Daniel, se namora é porque tem que ficar junto o tempo todo, senão ficava solteiro, né? Ah, eu não concordo. Mano, essa é uma frase que exala carência. Não dá pra ver? Mas na boa, nem é esse o problema de fato. O problema é que toda mentalidade ou ideologia que parte do ego vai chegar num ponto em que vai te causar um problema mental desnecessário. Vai fazer com que a sua saúde mental tenha alguns buracos que não precisavam existir. E mais uma vez, se você tiver dúvidas sobre o ego, assista meu vídeo sobre o assunto. Eu te prometo que desapegar desse ego vai fazer sua vida muito mais fácil. E quando eu falo desapegar desse ego, é parar de se reconhecer por esse ego. Parar de se conhecer por esse personagem que você interpreta
interpreta nessa peça chamada mundo, vida. Porque você não é esse personagem. Eu tô te falando, cara, todos os seus problemas psicológicos vêm desse personagem que você tá interpretando. Ou pelo menos de você se reconhecer por ele. Faz isso e me agradece depois, beleza? Outro motivo que se repetiu muito são os traumas, né? Os diversos tipos de traumas. Como, por exemplo, eu vi uma menina falando alguma coisa do tipo: ah, no final eu acabei amando sozinha. E se a próxima pessoa for assim? E também tiveram várias pessoas que falaram que foram traídas, né? Os traumas do chifre. Enfim, em geral, o que esses traumas têm em comum é que foram erros causados por outras pessoas. Erros que chegaram a um ponto tão absurdo que te afetaram de alguma forma. E hoje, por causa desses erros, você foge de relacionamentos como o diabo foge da cruz. E eu vou te confessar, cara, eu já tive nessa situação de trauma. Eu acho que é só pelo fato de eu ter passado por essas situações que eu tenho propriedade de estar aqui te falando sobre eles. Senão seria só cagação de regra. E eu não gosto de falar sobre coisas que eu não entendo. E uma coisa que eu sei sobre traumas é que a nossa cabeça trabalha de uma forma diferente. A gente tem medo de investir muito e acabar se fudendo no final, como acontece direto. Mas tem uma ideia que eu vou te falar aqui agora, que eu já falei lá no TikTok, que é uma forma minha que eu uso pra enxergar o amor. Uma forma nova de ver o amor, se você preferir. E essa dica é meio que uma parábola. Anota aí que ela vai ser interessante. A forma que eu lido com o amor na minha vida. Pensa no amor, mas não só como relacionamentos, mas como o amor em geral. O amor que você tem pelos seus pais, pelos seus amigos, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu namorado, namorada, pelo seu cachorro, seu gato, não interessa. O amor é o que a gente tem de mais poderoso, né? Eu não acho que seja exatamente um sentimento, mas pra facilitar eu vou falar que é o sentimento mais poderoso que a gente tem. E é exatamente por causa disso que o amor é o que nos causa mais sofrimento. Não me entenda mal, não é que o amor causa sofrimento em si. O amor nunca causa sofrimento. Mas esse sofrimento vem no sentido de quando existe uma separação física mesmo, né? Seja porque você termina um relacionamento, seja porque alguém morre, enfim. A parada é que não importa quando ou como, esse momento de separação sempre vai chegar. Sempre mesmo. E daí você me pergunta: ah, Daniel, e as pessoas que ficam casadas até morrer, por exemplo? Que ficam casadas até quando ficam velhinhas? Então, como eu falei, nesse caso também existe uma ruptura, que é a ruptura da morte. Porque um sempre vai morrer antes do outro, concorda? A não ser que os dois sofram um acidente de avião e morram juntos, mas aí é pior ainda, né? Tá dando pra entender? O amor é a força de conexão mais forte que existe no ser humano e por isso é que dói mais quando existe essa separação. Tenha isso em mente. Mas é aí que entra a minha parábola. Pensa no amor dessa forma. Imagina que o amor é como subir um morro de olhos vendados. Mas o que você não sabe é que em algum ponto dessa subida vai ter um penhasco. E quanto mais você sobe, maior vai ser a queda e maior vai ser a pancada. E essa queda, nessa analogia, nessa parábola, né, representa um momento de separação. Se você sobe esse morro do amor despreparado, ignorando o fato de que um ponto vai ter essa queda, quando chegar no momento de você cair, você vai se espatifar no chão igual merda. E obviamente você vai se quebrar todo. E quando isso acontece, naturalmente você vai ficar com medo de subir esse morro de novo. Vai ficar com medo de subir esse morro do amor. Só que, cara, quando a gente não sobe esse morro do amor na nossa vida, a gente tenta evitá-lo a qualquer custo, a nossa vida fica sem significado, não tem emoção, fica chato, cara. E a não ser que você seja um psicopata, você tá subindo esse morro todo dia com as pessoas que você ama na sua vida. Mas o problema é que a maioria das pessoas sobe esse morro achando que essa queda nunca vai chegar. Que essa é uma subida infinita, né? Que nunca vai acabar. E são essas pessoas, obviamente, que se fodem mais, né? Porque elas se machucam todas. Então o que fazer? Qual que é a lição da história em geral? Obviamente eu não vou te falar pra você nunca subir esse morro de novo. Muito pelo contrário, eu acho que você tem que subir esse morro sempre. Sempre opte pelo amor, cara. Sempre. Só que dessa vez você não vai ser burro. Agora você tá consciente de que essa queda vai chegar em algum momento. E você sabe que ela pode chegar a qualquer momento. Só que dessa vez você vai levar um paraquedas. E esse paraquedas representa simplesmente a consciência de que essa queda vai chegar. É o preparo emocional que você vai ter pra essa queda. E a consciência de que ela está se aproximando cada vez mais de você. Quanto mais você sobe, mais próximo você está dessa queda. Mas se você sobe esse morro usando esse paraquedas do preparo, né? Você vai ter uma subida muito mais tranquila. E como você sabe que esse penhasco uma hora vai chegar, você aproveita muito mais o caminho. Você valoriza mais o caminho, né? Você valoriza cada passo até chegar no momento em que você vai cair finalmente. O paraquedas vai te impedir de ficar triste? Obviamente que não. Mas a parada não é evitar essa queda. Não dá pra evitar essa queda. A parada é se preparar pra essa queda. Quando chegar no momento de cair, de separação total, você vai acionar esse paraquedas e sua queda vai ser mais suave. Você não vai sofrer aquele impacto, aquela porrada de ter caído de uma vez. Porque
porque você se preparou, coisa que a maioria das pessoas não fazem, né? Se preparar para essa queda. Então, para as pessoas que se traumatizaram com alguma relação, para as pessoas que sofreram essa queda sem o paraquedas, eu te falo uma coisa, cara, não tenha medo de subir esse morro de novo. O amor é algo emocionante, essa subida é emocionante, justamente porque tem essa queda. É uma aventura e é bom pra gente. Então não tenha medo de subir esse morro de novo. Mas como eu falei, sempre se prepare para o inevitável, porque esse penhasco que eu falei é o preço que a gente paga por amar. Essa separação é o preço que a gente paga por estar junto. Mas se você nunca largar o seu paraquedas, se você se preparar para essa queda todos os dias e valorizar esse caminho todos os dias, sabendo que vai acabar, quando chegar no final, você vai estar triste, mas você vai estar mais preparado também. E isso me fez lembrar ainda de uma outra situação que o pessoal falou lá no meu Instagram, que foi o seguinte: eu vi pessoas falando que é muito difícil achar pessoas para ficar para sempre. Mas essa ideia, cara, tem 2 erros lógicos. E eu vou te falar quais. E a primeira é aquela que eu falei na parábola do morro e do paraquedas, é que relacionamentos não devem durar para sempre. O amor dura para sempre porque você não para de amar mesmo depois da queda. Mas o relacionamento, o acordo físico, não tem que durar para sempre. E claro, ele pode durar até o final da sua vida. Não é isso que eu tô falando. Mas eles não precisam durar para sempre. Eles não têm a obrigação de durar para sempre. Você não precisa entrar em um achando que vai durar para sempre, porque não vai. Tá dando para ver? E eu quero que você entenda que isso tá tudo bem também. A ideia de permanente, eterna, é uma coisa que foi feita para nos confortar e nos prevenir de ver que existe um fim iminente, porque é um pouco assustador. Mas quando a gente ignora o fato de que existe esse fim, a gente joga a nossa vida fora. A gente corre um grande risco de jogar a nossa vida fora, na verdade. Porque quando a gente tem consciência de que algo vai chegar ao fim, a gente valoriza mais esse caminho. A gente valoriza mais cada segundo, a gente não pega como garantido. E lembre-se, pessoas que ignoram o fim vão se deparar com esse fim de surpresa. E com certeza elas vão se arrepender de não ter valorizado o caminho enquanto ele durou e de não tê-lo aproveitado ao máximo. Então não procure uma pessoa para você ficar para sempre, mas procure alguém que possa fazer parte da sua história e você possa fazer parte da história dela, e que a sua união seja fortificante. Não seja uma coisa de se completar, mas seja uma coisa que são 2 pessoas completas, entendeu? E voltando um pouco naquela ideia dos traumas, na ideia da queda, né? Existem quedas que podem ser um pouquinho mais fortes do que a gente pensa. A gente acaba se envolvendo com pessoas que podem ser violentas, manipuladoras, dependente emocional, que também causam mal tremendo a outra pessoa. E eu falo que pessoas dependentes emocionais causam mal grande porque elas têm uma incapacidade de serem completos por si só. E até mesmo as nossas atitudes, as atitudes que a gente tem que tem origem do ego, podem causar reações bem piores a outras pessoas que estão muito mais desbalanceadas que nós. E quando eu falo aqui sobre ser completo por si só, eu falo de ter amor próprio, ser seguro o suficiente para carregar aquele paraquedas que eu falei. Porque assim, a gente também tem essa visão completamente errada de que é super romântico se atirar de cabeça em um relacionamento sem pensar 2 vezes. Como se a gente tivesse que se julgar cegamente e foda-se. E cara, isso é a mentalidade que filmes passam pra gente. E infelizmente a gente busca essas ideias da ficção de filmes e novelas como se a gente tivesse que aplicar isso pra nossa vida real. O problema é que a vida real é complexa de uma forma que filmes, novelas e livros nunca serão. Mas como pensar dessa forma é bem comum, as pessoas fazem um monte de besteira, como tatuar o nome da pessoa que você ama no seu antebraço. E cara, eu gosto muito da ousadia dessas pessoas. Tipo, olha, eu tatuei o nome dela, nada vai dar errado, ela nunca vai me trair e a gente nunca vai terminar. Olha, tá aqui no meu braço, o amor prevalecerá, né? E cara, eu não preciso te falar isso. Olha em volta de você o tanto de relacionamento que dá errado, relacionamentos que foram iniciados por motivos errados, inclusive esse motivo idiota de se jogar de cabeça. Não é pra ser assim. Agora você chega pra mim e fala que o seu relacionamento vai ser o único que vai dar certo de todos esses que foram iniciados por motivos errados. Eu vou te falar, pode até dar, mas as chances são muito pequenas. E quando se trata das nossas emoções, brother, a gente não pode trabalhar com risco. Os filmes falaram pra gente que é romântico, que é bonitinho, né? Mas bota na prática. Você vai se fuder, hein? E não fala que eu não te avisei. E eu acabei de falar e eu vou te falar de novo. Eu tô falando de pessoas que se jogam de cabeça de forma irrealista em relacionamentos. Eu não tô falando de pessoas que levam um relacionamento realmente saudável. Pessoas que levam um relacionamento sem pressões, sem falsidade. Que fique bem claro, beleza? Você tá ligado no que eu tô tentando fazer esse vídeo inteiro? Eu tô tentando te mostrar todas as ideias erradas que as pessoas constroem sobre relacionamentos. E eu tô tentando te falar que muitas dessas inseguranças, elas vêm dessas ideias que são completamente irrealistas. E é por causa dessas ideias irrealistas que as pessoas preferem se manter conservadoras nesse sentido. E não porque elas pensaram racionalmente sobre certo assunto, mas porque ela está se embasando em ideias completamente irrealistas. Elas têm aquela ideia em mente, eu não vou mexer em time que tá ganhando. Cara, eu não preciso nem te falar que isso é uma coisa totalmente sem
noção, né? E pra finalizar, eu queria citar duas novas perspectivas, que essas eu considero no sentido mais existencial do assunto. São duas ideias para você chegar de fato e dar um passo para trás e observar o contexto geral. E o primeiro é a ideia de liberdade, que eu deixei pro final. Eu já citei antes, mas eu deixei pro final por um bom motivo. Eu vi pessoas aqui falando que relacionamento tiram a sua liberdade, que é a coisa mais irracional que você pode falar pra você mesmo. E eu vou te falar o porquê. Pra isso, eu vou te dar a minha definição do que significa ser livre. A minha definição de liberdade é sinônimo da minha definição de felicidade. Pra mim, ser feliz é ser livre. Mas obviamente eu não tô falando de liberdade física, temporal ou geográfica, mas liberdade aqui, ó, mental. Ou, se você preferir, liberdade de espírito ou liberdade de essência. Mas calma que eu vou te explicar. Você que assiste meus vídeos, você está careca de me ver falando que você tem que se conectar com si mesmo e se desapegar do seu ego. No próprio sentido de completude mesmo. Você tem que saber que você é completo, e quando você tem essa noção, você não tem com o que mais se completar. Tá dando pra entender? Quando você chega pra você mesmo e fala que você é completo, significa que você falou assim: tá bom, cara, eu não preciso de mais nada pra me completar. Eu já sou completo? O que vai me completar? Nada, né? E quando você entende isso, a partir desse momento, tudo que existe nesse mundo passam a ser apenas ferramentas. Ferramentas que você vai apenas usufruir delas e não depender delas, porque elas não serão mais extensão de quem você é, extensão da sua personalidade. Já me perguntaram uma vez algo do tipo: ah, mas se eu sou completo, pra que namorar, né? E é justamente o erro comum que todo mundo comete, achar que relacionamentos vão preencher um vazio. Mas esse é um vazio imaginário que simplesmente não existe. Mas apesar de ser imaginário, ele ainda nos prende. É uma crença irracional que nos mantém presos desnecessariamente. Como a gente está falando de relacionamento aqui, como eu já dei diversas perspectivas sobre os porquês das pessoas terem medo de relacionamento, medo de compromisso, né? Eu vou te dar a minha opinião de como as coisas deveriam ser em um mundo mais ideal. E eu não tô falando de mundo utópico. Não ideal pra mim, ideal pra todo mundo. E se você quiser, você pode aplicar na sua vida. Quem sabe te ajuda. Você não está errado em ter cuidado antes de entrar em um relacionamento. Afinal, os nossos sentimentos e as nossas emoções deveriam ser tratados com muito mais cuidado que as pessoas têm hoje. Muito mais cuidado do que elas cuidam hoje. Então é por isso que em um mundo ideal, em um mundo que para fazer qualquer coisa, inclusive entrar em relacionamentos, todos nós devemos estar de boa com nós mesmos. No sentido de se sentir completo e aceitar que esse vazio imaginário é imaginário. Ele não existe. Porque ninguém é meio ser humano, entende? Isso me leva à segunda situação existencial que eu gostaria de citar como exemplo, que é: você tem que ter cuidado com as pessoas que entram na sua vida também. Como eu já falei há muito tempo lá no meu TikTok, tem uma analogia que eu gosto de citar para ilustrar essa situação. Sabe aquela frase que é bem famosa: o que prende o boi no pasto é o capim e não a cerca? Então, essa é uma frase que geralmente te ajuda a lidar com ciúmes, né? Mas, cara, eu acho que essa frase é tão boa que eu acho que ela pode ser usada no sentido um pouco mais abrangente do que ciúmes, né? Quer ver? Nessa analogia, você é um pasto. E essa analogia fala que se você for um pasto de qualidade, você não vai precisar de uma cerca, porque o boi não vai embora, porque você é um pasto de qualidade, correto? Nesse sentido, eu vejo esse pasto de qualidade como sendo uma pessoa completa. Uma pessoa que não quer se completar com nada, uma pessoa que quer mais oferecer do que tirar. Pessoas assim atraem muitos bois para o seu pasto. Pessoas completas meio que criam sua gravidade, que atraem várias pessoas. Justamente porque eles são muito mais honestos, eles não querem tirar nada de ninguém, porque eles já são completos, né? E com essa gravidade, você vai atrair muitos bois e muitas vaquinhas. Só que tem um problema que vem com isso. Não é qualquer boi que a gente deixa entrar em nosso pasto. Porque ainda nessa analogia, existem muitos bois nesse mundo que são doentes. E obviamente, nesse sentido, eles vão contaminar o seu pasto de uma forma desnecessária. Então eu vou te falar, um pasto de qualidade ainda precisa de uma cerca. Mas não para manter os bois dentro, mas para manter os bois doentes do lado de fora. Como se fosse um pasto VIP, um camarote dos pastos. E essa analogia é mais ou menos o critério que eu uso para definir quem entra na minha vida ou não. E quando eu falo de vacas doentes, são vacas com problemas psicológicos que vão te afetar, pessoas manipuladoras, pessoas dependentes emocionais, pessoas que têm uma ideia errada do mundo em geral e pessoas que, em geral, querem sugar a sua energia, querem entrar no seu pasto, sugar todas as gramas de qualidade que você tem e depois dar uma cagada em cima que vai te contaminar tudo. É basicamente isso. Não importa se você deixou vários bois doentes entrarem no seu pasto no passado. Não importa se você deixou eles entrarem e fazerem o estrago que eles queriam. O que importa é que você tem que recuperar a qualidade desse pasto e ser mais seletivo com as pessoas que você vai deixar entrar para que elas não causem mais problemas de novo. Porque assim, quando a gente deixa muitas pessoas entrarem na nossa vida sem critério, é porque a gente tá carente. Porque a gente tá tão desesperado para se completar que o primeiro ser humano de merda que aparece na nossa vida, a gente vai falar: ah,
melhor que nada, né? Serve. Mas não é assim, cara. Saúde mental também é saúde. Tenha sempre isso em mente. E cara, meu objetivo aqui é te ajudar a alcançar essa liberdade mental. E de coração, eu espero que esse vídeo tenha contribuído pelo menos um pouquinho com a sua vida. E eu te falo, cara, não tenha medo de entrar em um relacionamento. Da mesma forma que você não precisa estar desesperado para entrar em um. Mas viva sua vida de boa. Ligue o menos possível para as pressões da sociedade. Ligue seu foda-se. E se por acaso a pessoa que você achar bacana aparecer, também não tenha medo de avançar com essa relação. Lembre-se que uma relação bem construída vai te fortalecer. Ela não vai te enfraquecer como as outras relações de merda que você teve. E claro, mantenha sempre seu paraquedas com você. Nunca largue seu paraquedas. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal se você gostou. Deixa um like pra dar aquela força. Meu nome é Daniel Oliver e a gente se vê por aí. Um grande abraço. Até mais. Tchau.